Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma alegria muito grande estar de volta para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre a morte e a vida. Eu quero ler um texto no capítulo 7 do Evangelho de Lucas e fazer uma breve meditação nesta palavra. Mas antes, eu quero te convidar para se inscrever no canal A Voz da Bíblia. Dar o seu like, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Você vai estar ajudando o canal a alcançar outras vidas para a glória do Senhor. Se você parar para pensar que tem milhões de pessoas no mundo, milhões e milhões, por que não dizer bilhões de pessoas que precisam de Jesus, e às vezes uma palavra que você divulga, que ela alcança essa pessoa que está precisando de um milagre, de uma libertação, ela pode ser abençoada pelo poder da palavra do Senhor, porque a palavra de Jesus é vida. Então, se você divulgar o vídeo, se inscrever, divulgar, você já vai estar ajudando no desenvolvimento, no crescimento e no cumprimento da salvação que o Senhor Jesus tem para realizar na vida de muitas pessoas. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se as pessoas não ouvirem, fica difícil para elas entenderem. Mas quando elas ouvem e acatam a palavra, aceitam no coração, com certeza a vida delas serão transformadas para a glória de Deus. Versículo 11 do capítulo 7 de Lucas diz assim: E aconteceu, poucos dias depois, que ele foi à cidade chamada Naim. Glória a Deus. Jesus foi à cidade chamada Naim. Vamos falar um pouquinho de Naim. A cidade de Naim, o nome Naim significa aconchego, significa calma, significa tranquilidade. Essa cidade, ela está situada hoje, nos dias atuais, na província do Irã. Na província do Irã. Ela está na região central do Irã. Ela é uma cidade de muito movimento. É lá que se produz os mais finos e sofisticados tapetes do mundo. Amém? Naquele tempo de Jesus, ela era uma cidade pacata, uma cidade pequena, e ela era cercada de muro e só tinha uma entrada. A entrada quando as pessoas entravam por ali, tinha que sair pelo mesmo lugar. Era uma cidade que tinha só uma porta de entrada, devido ser uma cidade tranquila, uma cidade que não corria risco de ataques de inimigo, porque era uma cidade comercial, uma cidade de movimento, e as pessoas iam ali para fazer suas compras dos finos tapetes que era produzido ali. Irmão, mas Jesus foi a esta cidade, ele foi a esta cidade de Naim, e quando ele chegou na cidade de Naim, ele teve um encontro com um cortejo que vinha trazendo um corpo de um jovem que havia morrido. E esse jovem que tinha morrido, filho de uma mulher viúva, que já tinha perdido o seu filho
digo melhor, já tinha perdido o seu esposo há tempos atrás, e ela agora perdeu o seu filho. E ela estava muito emocionalmente abalada, abatida. Apesar de Naim ser uma cidade calma, a mulher estava com seu espírito angustiado, com seu espírito, a sua alma chorosa, sofrendo, padecendo. Aquela tranquilidade da cidade para aquela mulher tinha acabado, porque uma grande preocupação invadiu a sua vida e seu coração. E Jesus veio à cidade de Naim justamente no mesmo momento. Ele chegou no momento em que o cortejo ia saindo com o corpo do jovem. O que me chama a atenção Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, o que eu quero dizer? A morte encontrando com a vida encontrando com a morte. Quem perde a batalha quando a vida se encontra com a morte? Quem sai perdendo? A morte. Jesus é a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem perde é a morte. Mas, pastor João, por que vamos morrer nós que somos crentes? Vai morrer o corpo, mas você não vai morrer eternamente. Você tem salvação garantida, vida eterna garantida por Cristo Jesus. Na verdade, a morte, ela é um ser subordinado ao Senhor Jesus. Ela é dominada pelo Senhor Jesus. Ela só tira a vida daqueles que Jesus permitir. Mas se Jesus não permitir, e se ela tiver matado alguém, o Senhor Jesus quiser, Ele vai lá e ressuscita essa pessoa. A vida entra em ação e a morte tem que desocupar o ambiente. Essa é a verdade. O corpo morreu, deixou de viver, mas Jesus vai lá e devolve a vida de volta. É o que aconteceu. O encontro da vida com a morte, quem ganha é a vida e quem perde é a morte. A morte perdeu. A vida chega, a morte sai. A vida chega, a morte bate em retirada. Sabe o que acontece na vida do homem quando ele entrega o coração a Jesus? Ele está condenado à morte, está destinado a morrer eternamente. Se ele tombar e morrer da maneira que está no pecado, na desobediência, ele está condenado à morte eterna, tanto a física como a eterna. Mas quando Jesus chega e ele transmite a mensagem da vida, a mensagem da libertação, a mensagem do novo nascimento, a mensagem de uma vida nova, a mensagem da vida eterna. Se essa pessoa acatar, aceitar a palavra da vida eterna no seu coração, isso quer dizer que a vida eterna entra naquela pessoa e ela faz morada naquela pessoa. E ainda que ela venha morrer fisicamente, mas ela vai ressuscitar naquele dia da vida de Jesus, porque Jesus é a vida que está nela. Entendeu o mistério? Aleluia!
A morte perde, a vida comanda. Quando o homem crê em Cristo, a vida chega, a morte sai e vai embora. É o que aconteceu lá na cidade de Naim. A morte estava saindo, levando o clima de morte. A morte estava saindo da cidade. Um corpo inerte, um corpo morto, porque a morte tinha acabado de realizar o seu trabalho, tirado a vida de uma pessoa. Mas a vida chegou e ordenou que aquele moço se levantasse. Quando ele ordenou, chamou o moço e disse: moço, mancebo, a ti te digo, levanta-te. Eu não sei aonde estava o espírito e a alma daquela pessoa, daquele moço. Certamente estava no Sheol, mas eu não sei em que ala do Sheol ela estava. Não sei se estava na primeira, ou na segunda, ou na terceira ala. Mas quando Jesus disse: joga-te, te digo, levanta-te, a vida entrou em ação. O espírito e a alma daquele moço voltou imediatamente para o corpo. E ele se assentou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós que entregamos a nossa vida a Cristo antes, outrora, estávamos mortos, sem Deus, sem esperança e sem salvação. Estávamos condenados. A cédula da condenação, o documento da condenação estava assinado, a nossa condenação. A condenação já tinha sido lavrada e todos que morriam iam de igual modo para a condenação eterna. Mas o Senhor Jesus, que é a vida, o Senhor Jesus, que é a salvação, a ressurreição, o Senhor Jesus, que tem todo o poder nos céus e na terra, chegou em nós e rasgou aquele documento, rasgou aquele contrato, fez um X nele, rasgou, anulou a cédula da condenação que estava em nós e nos deu um outro documento assinado por ele: vida eterna, salvação eterna, vai viver para toda a eternidade. E a morte que estava nos levando para a condenação eterna perdeu o direito dela de nos destruir espiritualmente. Ela pode fazer o trabalho dela de matar o corpo, porque está destinado, o homem morreu uma só vez, depois segue-se o seu juízo, mas não significa que todos que morrem são condenados. Aqueles que creem em Jesus será salvo, porque a Bíblia diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto fisicamente, viverá eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Estávamos mortos, Jesus nos deu vida. Estávamos indo para a condenação, ele rasgou a sentença da condenação e o diabo e a morte perdeu a batalha. O diabo e a morte perdeu. Louvado seja o nome glorioso
do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus te encontrou através da palavra, por isso que o evangelho é pregado. Ide pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê, aceitar, abrir o coração, o evangelho que é vida, a palavra da vida que é o próprio Cristo, o verbo que encarnou, o verbo é a palavra, ele entra no homem pecador, e o mal que está dentro dele, o mal que condena, o mal que está lhe oprimindo, o mal que está levando ele para o abismo sem esperança e sem salvação, tem que desocupar a casa, o tabernáculo que é o seu corpo. O mal tem que sair da sua vida, do seu corpo, do seu corpo. O mal tem que sair, o diabo tem que sair, a morte tem que ir embora, porque Jesus está chegando, Jesus está entrando em ação, Jesus está entrando em você, Jesus está tomando conta de você, desse tabernáculo que você vive, e você agora vai ser uma nova criatura, você vai ter comunhão, você vai ter gozo, você vai ter paz, entendeu? Vai se tornar um tabernáculo tranquilo, vai se tornar uma casa tranquila, porque Jesus chegou nesta casa, ele entrou nela. É como ele entrou em Naim. Naim estava conturbada, estava tumultuada, porque alguém tinha acabado de morrer. A tristeza estava dentro das pessoas, porque estava levando um jovem conhecido, amigo, para a sepultura. Mas a tristeza foi embora, porque Jesus entrou em Naim. Da mesma forma que ele entrou na cidade de Naim, ele entra em você e transforma o seu coração, transforma a sua vida, traz alegria, traz paz, traz harmonia, traz felicidade, traz gozo para o seu coração e para o seu espírito, porque Jesus é paz, Jesus é amor, Jesus é tranquilidade, Jesus é prosperidade, Jesus é tudo na nossa vida. Entregue o seu coração a Jesus. Não rejeite a palavra da salvação. Aceite agora onde você está. Dobra o teu joelho. Fala com Deus. Senhor, eu me entrego. Eu não suporto mais esse sofrimento. Se você se entregar, Jesus vai entrar em você, nessa morada sua que é o seu corpo, o seu tabernáculo. E ele vai morar com você no seu tabernáculo. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, Jesus disse: eis que estou à porta e bato, na porta da casa, na porta do seu tabernáculo, do seu coração. Fulano, eu estou querendo entrar na sua casa, estou querendo entrar nesse tabernáculo, estou querendo fazer morada nesse tabernáculo. Se você abrir a porta, eu entrarei, e não vou entrar sozinho, o meu Pai vai comigo, o Espírito Eterno vai comigo. E aí, se você abrir a porta, abrir o coração, ele entra em você. E agora não preciso te explicar o que será da sua vida daquele momento em diante. Só paz, só alegria, só amor. Ainda que você venha passar luta, mas você vence todas elas, porque Jesus está morando no seu coração, juntamente com o Pai, o Senhor Jeová, o Espírito Eterno. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe. Eu daqui um pouquinho, eu já vou dar uma olhada para ver se aumentou os inscritos. Me ajude, porque você vai ganhar galardão no dia da vinda do Senhor, por ter trabalhado, divulgado, compartilhado a palavra de Deus para outras pessoas também alcançarem essa mesma paz, essa mesma alegria, esse mesmo amor, essa mesma segurança que você tem em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe.